Alô, alô, galera, aquele abraço. Nosso papo agora é a situação dos grandes clubes do futebol brasileiro em seus respectivos campeonatos estaduais. Neste domingo, terminada mais uma rodada de norte a sul do Brasil. A partir de agora, vou mostrar a situação do seu clube no campeonato estadual. Sempre para a KTO. Tá aqui, ó, na tela, o QR Code do novo site da KTO, kto.bet.br. Pega a câmera do teu celular, aponta para esse QR Code aqui, vai entrar direto no novo site da KTO, aí você vai fazer a sua inscrição, vai começar a brincar com a gente, se divertir com kto.bet.br, tá bom? Vamos nessa, começando o Campeonato Carioca. Situação de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. O Flamengo bateu Volta Redonda por 2-0. Estamos na quinta rodada, hein? São 11 rodadas no total, estamos na quinta rodada. Flamengo 2, Volta Redonda 0. Fluminense empatou com Madureira 0-0. Botafogo venceu o Bangu por 2-0 e o Vasco goleou a Portuguesa por 4-1. Situação dos quatro grandes no momento no Cariocão. Depois de 5 rodadas, apenas o Vasco e o Flamengo estariam indo hoje para as semifinais do Carioca. O Vasco tem 9 pontos, é terceiro, o Flamengo é o quarto com 7. Teríamos hoje nas semifinais do Cariocão, Maricá contra o Flamengo, Volta Redonda contra o Vasco da Gama. O Botafogo e o Fluminense, ambos com 6 pontos, estariam indo hoje para a Taça Rio. Disputar a Taça Rio. Teríamos Nova Iguaçu contra Fluminense e Botafogo contra Portuguesa nas semifinais da Taça Rio. A próxima rodada acontece no meio de semana. Quarta-feira tem 7 da noite, Maricá e Vasco. 9h30, o clássico Botafogo e Fluminense. E na quinta-feira, fechando a sexta rodada, 9h30 da noite, tem Flamengo e Sampaio Corrêa. Vamos ao futebol paulista, situação de Corinthians, Palmeiras, Santos e também o São Paulo. Tivemos nesse fim de semana o Santos perdendo para o Velo Clube por 2-1. O Palmeiras em casa derrotado pelo Novo Horizontino por 2-1. E teve clássico nesse domingo, o jogo começaria às 6h30, muita chuva na capital paulista, o jogo foi adiado em 1 hora, começou às 7h30. Em campo, show do São Paulo, 3-1 para cima da equipe do Corinthians. Vamos lá. O Corinthians está no grupo A. Segundo colocado com 9 pontos, o Mirassol é o líder. Teríamos hoje, nas quartas de final, o Mirassol contra Corinthians. O Santos está no grupo B. Segundo colocado do grupo, o Santos tem 4 pontos contra 7 do Guarani. Teríamos hoje na semifinal nas quartas de final do Paulistão, Guarani contra Santos. O São Paulo é líder do grupo C com 7 pontos. Novo Horizontino é o segundo com 5. Teríamos hoje, nas quartas de final, São Paulo contra Novo Horizontino. E finalmente o Palmeiras é segundo colocado do grupo D, tem 7 pontos contra 9 do São Bernardo. Hoje teríamos São Bernardo e Palmeiras nas quartas de final do Paulistão. Próxima rodada acontece no meio de semana agora. Na terça tem Palmeiras e Bragantino. Quarta-feira, 6h30 da noite, São Bernardo e Santos. 7h15, Ponte Preta e Corinthians. 9h35 da noite, Portuguesa e São Paulo. Isso no Paulistão. Quinta rodada começa agora no meio de semana. Vamos para o futebol gaúcho. Mostrar aqui a situação de Grêmio, Inter e Juventude no Gaúchão. Lembrando que tivemos duelo direto, clássico gaúcho nesse sábado. O Inter bateu o Juventude por 2-0. O Grêmio, nesse domingo, goleou o Caxias por 4-0 na Arena. São 3 grupos no Gaúchão. Ao final das 8 rodadas, o líder de cada grupo e mais o segundo melhor colocado avançam para a próxima etapa do Gaúchão, as semifinais. O Grêmio é líder do grupo A, tem 4 pontos contra 2 do São José, 2 do Guarani, 1 ponto do Avenida. O Inter é líder do grupo B, tem 4 pontos contra 3 do Caxias, 1 do Pelotas, 1 ponto também do Ipiranga. O Juventude é segundo colocado no grupo C, que tem o São Luís como líder, com 4 pontos. Juventude divide com o Monson a segunda posição com 3, o Lanterna do Brasil com 2. Mesmo aqui, com 3 pontos na segunda posição, o Juventude passaria como o melhor segundo colocado. Teríamos hoje, nas semifinais do Gaúchão, Grêmio contra Juventude, o Inter contra a equipe do São Luís, as semifinais do Gaúchão, neste momento após 2 rodadas. São 8 rodadas nesta fase classificatória. Próxima rodada começa terça-feira. Tem 7 da noite Juventude e Guarani de Bagé, 9h30 São José e Internacional. Na quarta-feira, 10 da noite, jogam Monson e Grêmio lá em Novo Hamburgo. Vamos para o futebol mineiro. Situação de América, Atlético e também de Cruzeiro. Vamos nessa então. Cruzeiro 1-1 com o Betim. Estreia do Gabigol no sábado. O Atlético, um time alternativo, empatou com o Pouso Alegre 0-0 e o América fez o tema de casa, bateu o Vila Nova de Nova Lima por 2-0. 3 grupos também no Mineiro, assim como no Gaúchão. São 8 rodadas.
ao final das 8 rodadas, o primeiro de cada grupo e o melhor segundo avançam para as semifinais. No grupo A, o Betim é líder com 7 pontos. O Galo é o último colocado do grupo com 3. Faltam aqui 5 rodadas para o final dessa primeira fase. O América é líder do grupo B com 7 pontos. Atlético tem 6 em segundo. Itabirito e Democrata dividem a terceira posição com 1. O Cruzeiro empata com a Aimorés na pontuação 4 pontos. Nos critérios, o Cruzeiro é primeiro colocado. Cruzeiro em primeiro com 4. A Aimorés em segundo com 4. Vila Nova com 3. E o Pouso Alegre com 1 fecham, portanto, esse grupo C do Campeonato Mineiro, que vai ter na quarta-feira agora, clássico, 9h30 da noite, entre Atlético e América. O Cruzeiro joga quinta contra o Itabirito, fora de casa. Vamos para o futebol paranaense. Teve Atlético no fim de semana, hein? Atlético e Curitiba, 0x0, jogo de muita confusão no Couto Pereira, 0x0 para o Coxa, entre o Coxa e também o Furacão. Aí é o seguinte, pessoal, Campeonato Paranaense é uma fase única inicial, com as 12 equipes, turno único, 11 rodadas. Ao final das 11 rodadas, os 8 primeiros avançam para as quartas de final da competição. Nesse momento, vamos nessa. O Atlético Furacão é sexto colocado com 8, o Curitiba oitavo com 7. Teríamos hoje, por exemplo, Operário contra Curitiba, quartas de final, Londrina contra Cascavel, Cianorte contra Atlético, Maringá contra Azures. Vamos lá, próxima rodada tem, na terça, Atlético e Cianorte. Na quinta-feira, Curitiba e Andráus Brasil. Futebol baiano, Bahia e Vitória, que jogaram no fim de semana. O Vitória goleou nesse sábado o Colo-Colo em Ilhéus por 4x1. O Bahia, nesse domingo, fez 2x0 na equipe do Porto. No Campeonato Baiano, são 10 equipes que disputam a fase inicial, são 9 rodadas. Ao final das 9 rodadas, os 4 primeiros avançam para as semifinais. Neste momento, o Vitória é líder, tem 8 pontos, o Bahia é o quarto colocado com 5. Teríamos hoje Bavi nas semifinais, hein? Vitória contra a Bahia, Jacuipense contra o Atlético de Alagoinhas. Próxima rodada tem na quarta-feira, Jequié e Bahia, 7h15 da noite, 9h30, Vitória e Jacobina. Vamos para Pernambuco, grande Pernambuco. Náutico, Santa Cruz e Sport, situação dos 3 grandes do futebol pernambucano. Teve clássico entre Náutico e Santa Cruz no sábado, o Náutico venceu por 2x1 e o Sport venceu o Central hoje, fora de casa, por 1x0. No futebol pernambucano, são 10 equipes, 9 rodadas, turno único. Ao final das 9 rodadas, os 2 primeiros avançam direto para as semifinais. Do terceiro ao sexto colocado, disputa entre eles, valendo 2 vagas nas semifinais. E os 3 últimos vão cair para a Série B do Campeonato Pernambucano. Hoje, apenas o Santa Cruz estaria passando direto para a fase semifinal, é segundo colocado com 7. O Náutico com 7 pontos, o Sport com 6, tem que disputar esta segunda fase da competição. Teríamos Náutico contra Retrô, Sport contra Jaguar, nas quartas de final, digamos assim, do Campeonato Pernambucano, que vai ter na terça-feira agora, 8 da noite, Santa Cruz e Retrô. Na quarta, 8 da noite, Sport e Jaguar. Na quinta, 8 da noite, Náutico e Maguari. Vamos ao futebol goiano. Situação aqui de Atlético, Goiás e Vila Nova. Teve clássico no fim de semana, hein? Teve clássico nesse domingo. O Vila derrotou o Atlético por 3x1. E o Goiás venceu no sábado a Anápolis fora de casa por 1x0. Campeonato Goiano, estamos na quarta rodada. São 11 rodadas no final, 12 equipes. Ao final das 11 rodadas, os 8 primeiros avançam para as quartas de final. O Vila hoje é o líder do Goiano com 10 pontos, o Goiás é quarto colocado com 7, o Atlético é sétimo com 5 pontos. Teríamos nas quartas, Vila Nova contra Anápolis, Inhumas contra Atlético, Aparecidense contra o Abecate e também o Goiás contra o Jataiense. São os jogos, né, cruzamentos aí das quartas de final da competição no Campeonato Goiano, que vai ter nesta terça-feira, 7h30 da noite, Goiás e Jataiense. Na quarta, 7h30, Vila Nova e Craque. Na quinta, 7h30, Atlético e Goianésia. Isso aí então, pessoal. Fechamos aí nosso giro nacional. Os grandes clubes do futebol do Brasil, a situação deles aqui nas competições. Vocês viram aí que cada campeonato tem uma situação diferente, um regulamento diferente. Alguns campeonatos já com 5 rodadas, outros com 4, com 3, com 2 rodadas, como é o caso do Gauchão. Então, teremos aí, na verdade, aí um acompanhamento total aqui do Plantão do Paulinho ao longo das competições, dos campeonatos estaduais. Estaremos aqui acompanhando, rodada a rodada, os estaduais, é claro, a participação dos grandes clubes do futebol do Brasil nos seus respectivos campeonatos estaduais, tá bom? É isso aí, fui, tchau!